Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário VGHF, que é um fundo de papel. E por que eu vou falar dele exatamente? Porque aqui na comunidade, meus amigos, eu estou deixando enquetes para vocês votarem e tem 5 opções. Vocês votem as duas mais bem votadas, eu vou fazer análise nas 2 próximas semanas. Verificando que aqui deu um empate, não é nem empate técnico, é empate mesmo. 31% para o GGRC e 31% para o VGHF. Então eu vou comentar hoje o VGHF e terça-feira, já que foi um empate, eu poderia até lançar os dois ao mesmo tempo, mas não tem como lançar os dois ao mesmo tempo. Eu vou lançar um hoje, domingo, e um terça-feira, falando do fundo GGRC, que tem aquele tititi, aquele bafafá, exatamente por causa das lojas americanas, que o fundo tem uma parte alugada às lojas americanas. Então vamos fazer no próximo vídeo sobre fundos imobiliários do GGRC na terça-feira. Então se liga, vamos lá começar pelo VGHF. Não esqueça de ficar sempre atentos lá na comunidade, para dessa forma também vocês participarem disso. E não esqueça, se você não é inscrito, meu amigo, se inscreva agora, deixa aquele likezão e também ative o sininho para receber as notificações. Vamos lá então. No momento, o VGHF está custando R$ 9,13, teve uma mínima no último ano de R$ 8,93 e uma máxima de R$ 10,54. E um dividend yield, isso mesmo, estúpido assim, 16,10% isento de imposto de renda, que é muito importante você lembrar esse detalhe. E sofreu uma desvalorização de 10,93% na sua cota. A gente verifica que chegou naquele valor de 10,54 bem aqui no mês de abril, e a mínima foi bem aqui, ó, 8,93 em dezembro, exatamente naquele momento que todos os fundos estavam caindo muito. Todos os fundos começaram a cair mais ou menos em outubro e chegaram nesse fundo do poço mais ou menos em dezembro. Foi uma desvalorização de 15% do valor máximo atingido até o valor mínimo. E do valor mínimo até o valor máximo que aconteceu ainda em novembro, a gente teve uma valorização de 5,26% e até o momento de 2,24%, atingindo R$ 9,13. A gente verifica que o valor patrimonial da cota é R$ 9,16, então a gente pode afirmar que o P sobre VP está 1, ou seja, nem está caro, nem está barato. Está lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de compra, nem de venda de nenhum fundo imobiliário, nem um fiago, nem uma ação. Então eu não estou recomendando para você comprar o VGHF. Você vai analisar, você vai estudar, vai ver se faz parte da sua estratégia de investimento e aí sim você pode ou não comprar. A gente verifica que o rendimento nos últimos 24 meses é de 12 centavos, que é um rendimento muito top considerando um fundo de base 10. Mas no momento ele não está numa fase boa, digamos assim. O rendimento de dezembro que foi pago no início de janeiro foi de apenas 9 centavos, mas mesmo assim, equivalente a um dividend yield mensal, foi de cerca de 0,96%, que é um dividend yield mensal, digamos assim, bem bom, quase 1% ao mês. Também conseguimos verificar que o número de cotistas do fundo é bem interessante, 206 mil, o que dá uma liquidez diária de quase 2 milhões, ou seja, é muito fácil tanto comprar como vender cotas desse fundo. Analisando os rendimentos do último ano, a gente verifica que ele chegou a distribuir 16 centavos em janeiro de 2022, 16 centavos em fevereiro, aí foi diminuindo, ó, 14, 13, subiu de novo para 14, diminuiu para 13, 12, 12, aí ó, 9, 10 e 9, ou seja, nos últimos 4 meses houve uma queda dos rendimentos, o que também pode justificar exatamente essa queda nas cotações. Muita gente deixou o fundo por causa da questão da taxa Selic estar alta e a pessoa foi apostar lá na renda fixa e abandonou, muita gente abandonou os fundos imobiliários e por isso acabou acontecendo esse detalhe também de queda em rendimentos. E isso faz desmotivar mais ainda o pessoal, que acaba migrando mais rapidamente assim e também acaba ajudando a desvalorizar a cotação do fundo. Indo aqui para o site do Investidor 10, a gente verifica que ele considera o tipo outro, ele não considera um
fundo de papel, como eu falei, que seria um fundo de papel, estou considerando como fundo de papel, e ele chama híbrido, mas na prática o pessoal está chamando exatamente como o nome do próprio fundo é, hedge fund, que é algo diferente. É um fundo que chamam de multi-estratégia, multimercados, mas ele investe em vários tipos de ativos diferentes de CRIs. A gente vai ver isso daqui a pouco. Aqui ele já mostra um número de cotistas diferente lá do Status Invest. Mostra a quantidade de cotas emitidas, mais de 72 milhões. Mostra um valor patrimonial da cota um pouco diferente também. E vocês vão ver que esse valor patrimonial aqui do fundo também é diferente lá do relatório que a gente vai mostrar, o último relatório lançado do mês de dezembro, que foi exatamente o que teve o rendimento, que foi distribuído agora no mês de janeiro. Em comparação aos demais índices da Bolsa, a gente vê que nos últimos 2 anos, que o fundo foi lançado em março de 2021, ou seja, ele é bem recente, ele ainda não completou nem 2 anos, ele bateu todos os índices da Bolsa. Ele teve uma valorização nos últimos 2 anos de 20,77% contra menos 5,52% do Ibov, menos 27% do SMLL, menos 2,18% do IFIX, mais 13,37% do IDIV e mais 5,30% do IVBB. Entrando agora no relatório do gestor do mês de dezembro, como eu falei, aqui ele passa várias informações, inclusive o valor do rendimento distribuído no mês de dezembro, que foi pago agora no mês de janeiro. Ele fala sobre o objetivo e os investimentos em ativos-alvo. São todos esses, eu não vou ler porque são vários, você vê que tem vários ativos diferentes da maioria dos fundos imobiliários de papel normal, padrão, digamos assim. Ele é bem diferente, ele investe até em ações imobiliárias, vocês estão vendo, ou seja, são ações do setor imobiliário. A gente vê que tem uma taxa de gestão de 0,90 ao ano sobre o valor do patrimônio líquido e também tem uma taxa de performance, que a gente vê que a gestão é da Valor, a gestão de investimentos, e a administração é do banco da Ecoval. Aqui na carteira ele vai mostrando quais são os ativos, ou seja, quais são os devedores aqui, e o tipo de ativo, ou seja, aqui são CRIs. Várias CRIs, aí ele mostra o valor da CRI, mostra o indexador, o vencimento, a duration, são vários CRIs, a maioria é CRI. Depois a gente vê que também tem os FDICs, para quem não sabe, FDIC é Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, mesma coisa, ele mostra quem são os devedores e tudo mais. Depois passa para os investimentos em outros fundos imobiliários, tem a lista aqui gigante de fundos imobiliários. Depois mostra as ações que o fundo investe também, tá aqui tudo ações dentro do setor imobiliário, e também as SPE que o fundo investe, que são sociedades de propósito específico. Mostra aqui no final o valor total dos ativos, 728 milhões, isso é o patrimônio do fundo, quanto tem em caixa, e aqui seria o patrimônio líquido do fundo. Aqui é como fosse o patrimônio bruto ainda, sem os descontos. Nessa parte do relatório ele vai mostrar qual o percentual de alocação por tipo de ativo. Então a gente vê que realmente a maioria, caracterizando que realmente é um fundo muito mais com cara de fundo de papel, 62,6% só de CRIs, tem mais 6,1% de FDIC, mais 25,8% em outros fundos imobiliários, apenas 3,4% em ações e 2,1% em SPE. E os indexadores são os seguintes: a maior parte é indexada ao CDI, 52,1%, mais da metade da carteira, e o restante são em IPCA, só que em IPCA de formas distintas, 3 formas distintas, mostrando aqui que realmente é uma gestora que trabalha de forma ativa. No mês de dezembro, ela realizou as compras de alguns ativos, de 2 CRIs, uma de 5 milhões e uma de 1 milhão, totalizando 6 milhões, e fez também mais aquisição de alguns fundos imobiliários. 3 milhões nesse fundo imobiliário Planta Retrofit, mais 3 milhões nesse BRC2, que não tem ticker normais, digamos assim, ou seja, não devem ser negociados na Bolsa de Valores. Comprou mais 2 milhões do fundo RBRR, mais 1.187.000 no XPCI e mais 750 mil em outros fundos, totalizando quase 10 milhões investidos em fundos imobiliários. Além disso, investiu mais 590 mil na SPE MNF e mais 105 mil na SPE Itatupã, totalizando 695 mil
e no geral, na soma de tudo, 16.684.000. E para fechar o relatório, ele vai mostrando cada um dos CRIs e mostrando alguns detalhes sobre cada um desses investimentos do fundo. Eu vou dando uma passada aqui e quem tiver interesse vai dando uma pausa para ler. São muitos CRIs, né? Vocês verificam aí que são muitos CRIs, então é uma lista bem extensa e é demorado. Se eu fosse ler isso aqui, a gente ia passar muito tempo. Então vou só dar uma passada, se alguém tiver interesse, vai dando uma pausa aí e vai lendo um por um. Só de CRIs, ó, são várias páginas até entrar nos primeiros FDICs. FDICs são poucos, né? Então, em FDIC já termina quase instantaneamente. Já passa para as SPE e depois ele vai falar aqui sobre a quantidade de cotas que o fundo tem desde o início do fundo em fevereiro de 2021. E para fechar o relatório, ele vai dizer a quantidade de cotistas no final do mês de dezembro, de 206 mil cotistas, a quantidade de cotas que foram negociadas no mês de dezembro, 4.640.000, o volume diário que ultrapassa 2 milhões, o valor que foi negociado em média a cota de R$ 9,10, o valor mínimo de R$ 8,87 e o valor máximo de R$ 9,45. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão, ative o sininho. E é isso aí, valeu, até a próxima e fui!